As lajes são elementos muito importantes para a estrutura da maioria das edificações. Verificamos que é muito comum a utilização de lajes em edifícios de concreto armados, escadas, reservatórios, obras de contenção de terras, pavimentos rígidos de rodovias, aeroportos, entre outras edificações. A sua função é basicamente de transferir as cargas e os esforços aplicados nos pavimentos para os elementos estruturais que o sustentam, como no caso as chamadas vigas e os pilares. Os tipos de lajes existentes são diversos, então a escolha deve ser feita de acordo com as necessidades de cada obra. É muito importante verificarmos e conhecer quais são os tipos de lajes existentes e as suas características para, assim, você poder determinar a que melhor se adequa à sua situação. Então, vamos ver os tipos de lajes? Laje maciça. As lajes maciças são compostas por placas de concreto armado e concreto protendido. Elas foram, durante muitas décadas, o sistema estrutural mais utilizado, certo, nas construções em concreto armado. Porém, devemos verificar que esse tipo de laje ela não possui uma grande capacidade de suportar cargas. Isso devido à relação rigidez-peso. Ou seja, ela não possui uma alta rigidez em função de quem? Do seu peso elevado. Como a sua capacidade portante, ou seja, o que é a capacidade portante? A capacidade de suportar carga é baixa. Os vãos em que são utilizados esse tipo de laje são pequenos, da ordem geralmente de 3 a 6 metros, podendo até mesmo chegar a 8 metros. O sistema é feito no canteiro de obra, com inicialmente a montagem das estruturas que vão suportar a laje, obviamente muitas vezes estrutura de madeira, e entre os espaços são distribuídos os chamados vergalhões de metal, para assim aumentar o que? A resistência à flexão. Em seguida, a estrutura ela é preenchida completamente por concreto, onde, após a secagem do concreto, as estruturas de madeira são removidas, certo? E aí nós temos algumas vantagens desse tipo de estrutura. Uma das vantagens é que, após a secagem, a laje se torna uma peça única de concreto e se contrai uniformemente. Logo, ela é menos suscetível a determinadas trincas e fissuras que podem ocorrer. Mas, como ela utiliza uma grande quantidade de concreto, ela acaba tendo o quê? Um custo elevado comparado com quem? Com os outros tipos de laje que nós vamos ver. Perfeito? As lajes pré-fabricadas possuem essa denominação porque elas já chegam ao canteiro de obra em peças prontas, ou na verdade quase prontas. Essas peças elas são produzidas em fábricas e servem para os mais diversos tipos de obras. Olha que detalhe. Verificamos que a grande vantagem desse tipo de laje está baseada exatamente na economia, com uma quantidade de madeiramento para sua sustentação, gerando assim uma grande redução no seu custo. Mas verificamos que é preciso, certo, escolher o preenchimento adequado e a instalação precisa ser bem realizada, pois, caso contrário, podem ocorrer as chamadas o quê? Trincas e fissuras. Verificamos também que outras vantagens das lajes pré-fabricadas são, vamos ver? Primeira, consegue vencer vãos maiores. Isso aí é um detalhe muito importante. Outro detalhe é possuir um menor peso próprio. Logo, dessa forma, ela reduz as cargas que são aplicadas nos seus elementos estruturais que a sustentam. Observe, então, a quantidade de carga que é jogada para os pilares é bem menor. Possui uma instalação muito mais rápida. E outro detalhe é o melhor isolamento térmico e acústico. Os tipos de lajes pré-fabricadas se classificam de acordo exatamente com o tipo de preenchimento.
Então, vamos observar agora quais são essas lajes pré-fabricadas. Laje treliçada com cerâmica. As lajes treliçadas são compostas por treliças como armaduras, fixas a uma peça de concreto. Nos vão, entre essas estruturas, são aplicadas lajotas cerâmicas como elemento de enchimento. Então, podemos verificar que após a instalação das treliças e as lajotas, a laje é preenchida exatamente com quem? Com concreto. Verificamos que as lajes treliçadas com isopor, o chamado EPS, esse tipo de estrutura ela é bem semelhante à anterior e possui basicamente as mesmas vantagens. A grande diferença que podemos ver nesse caso das lajes com isopor é que o material de preenchimento, certo, é o isopor, obviamente o que com uma menor quantidade de peso. Os espaços entre as bigotas são preenchidos com placas de isopor e em seguida a peça é concretada. Com isso, certo, o isopor sendo um material mais leve, ocorre assim uma redução considerável de cargas aplicadas na estrutura de sustentação e, consequentemente, certo, nas fundações. Então, o que são as lajes protendidas? As lajes protendidas, elas conseguem superar vão maiores que as lajes maciças, possibilitando assim um melhor aproveitamento do espaço, tornando mais aberto e com o mesmo nível de segurança. Isto é muito importante. Observamos algumas das vantagens da laje protendida. Vamos ver? Primeiro, menores deformações que nas lajes em concreto armado. Isso é muito importante. Deformação por peso próprio podem ser eliminadas. É mais econômica devido à presença do aço, que aumenta e muito a resistência à flexão e diminui a quantidade de concreto. A diminuição das fissuras e trincas ocorridas nas lajes maciças. Isso também é o que é uma grande vantagem das nossas lajes protendidas. As lajes nervuradas. As lajes nervuradas são utilizadas quando existe a necessidade de vencer grandes vãos ou até mesmo sobrecargas. Verificamos que o maior desempenho estrutural desse tipo de laje se deve exatamente ao alívio no peso próprio da estrutura, causado exatamente pela ausência de concreto entre as nervuras, sem, de forma alguma, comprometer a inércia da estrutura. Verificamos que para executar esse tipo de laje são utilizadas formas reutilizáveis ou, na maioria das vezes, feitas geralmente com material plástico, o chamado polietileno ou poliestireno expandido. Nas regiões próximas de encontro entre a laje e os pilares, se faz necessário criar uma superfície maciça, devido à grande concentração de tensões nessa região, nesses locais. As principais vantagens, certo, na utilização desse tipo de laje são, vamos ver? Primeiro, a laje possui maior resistência e menor peso próprio. Isso é uma vantagem muito grande. 2, ela possibilita uma maior flexibilidade na planta arquitetônica, permitindo assim uma maior customização. 3, nós trabalhamos com cubetas plásticas que permitem o reaproveitamento em outros tipos de lajes como essa. A economia também no orçamento, então você vai verificar que é um tipo de laje com uma grande economia. Lajes alveolares. Esse tipo de laje ela é muito utilizada para vencer também grandes vãos, em caso de espaços amplos. Por isso, ela não é tão comum em construções residenciais, em construções pequenas. A laje ela é formada
por grandes peças de concreto, geralmente peças de concreto protendido com alvéolos, ou seja, peças de concreto que possuem cavidades ocas, daí o nome de lajes alveolares, ok? Como a peça possui exatamente essas cavidades ocas, o seu peso ele é consideravelmente reduzido, mas ainda assim é necessário o uso de guindastes para içá-las, para se fazer exatamente o que? A instalação. A grande vantagem aqui é que, além dela obter uma elevada resistência, olha só, a velocidade de instalação ela é muito rápida e dispensa serviços como que armação, carpintaria e revestimento.